Existe uma coisa muito importante que todo dependente químico em recuperação precisa saber. Existe umas coisas chamadas gatilho, né? A gente ouve muito falar, ou aconteceu lá um gatilho qualquer e de repente eu usei, de repente eu voltei a usar. Primeira coisa, os gatilhos, eles não têm nada a ver com o gostar, e sim com o querer. Eu fui fazer isso porque eu gosto. Não, eu fui fazer isso porque quem tem que decidir se você vai fazer ou não é você. Então, se você tem um lapso há 2 anos, 3 anos, 1 ano sem usar droga e de repente acontece um gatilho qualquer que fez você usar, não foi porque você gosta da droga, foi porque você quis usar. Você precisa entender isso. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque você já tentou criar dentro de você o real desejo de não gostar, de querer parar. Então, se você já criou isso, você tem que sustentar isso. E eu não quero mais usar, eu não quero mais usar. Eu vou dar um geral aqui do que é esse gatilho para vocês. Um gatilho na psicologia, ele é um estímulo. É como um cheiro, um som, uma visão que desencadeia sentimentos ou aciona novos comportamentos. Então, acontece alguma coisa, um som, uma música que vai desencadear um sentimento, vai desencadear um comportamento. Esses gatilhos, eles acontecem o tempo todo, como, por exemplo, quando você vê um anúncio de comida, desperta a sua fome, mas você não come porque você gosta, você come porque você quer. Quando você vê um anúncio de roupa, de tênis, desperta a tua vontade de comprar, mas você não compra só porque você gosta, você compra porque você quer. E às vezes até porque se você pode ou não pode, entendeu? Porque que eu disse lá em cima, não está relacionado com o gostar, o gatilho, está relacionado com o querer. Então presta atenção. Dentro da dependência química, a gente vai utilizar isso como assim, ó. Esse gatilho, ele vai acontecer depois de um estresse pós-traumático. Teve uma situação na minha vida, um tempo da minha vida em que eu passei por um trauma muito grande, que foi quando eu usei droga, tal. E depois que eu parei, aquilo não sai da minha cabeça, eu sempre lembro daquilo, às vezes eu tô bem, às vezes eu não estou. Isso a gente pode chamar de estresse pós-traumático também, tá? Então, esse lembrete, né, do que aconteceu, ele é uma forte emoção. Ele causa uma dor emocional por causa de algo que aconteceu no passado. Uma dor emocional. Eu não quero mais voltar a usar droga, mas o gatilho vai acontecer. Aí esse gatilho pode levar você a sentir tristeza, a sentir raiva, a sentir medo, a sentir ansiedade e até pânico. Também pode fazer com que aconteça um flashback. Aquelas coisas que vêm assim, é uma memória vívida, geralmente negativa, que pode aparecer sem aviso. Isso pode fazer com que alguém perca o controle e reviva aquela situação do tal do evento traumático. Então, por exemplo, e eles podem vir de várias formas, né? Olha, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a gente vê muito exemplo desse flashback. O sujeito está em recuperação, aí um dia ele chega lá na terapia e fala assim: essa semana, no dia tal, fez 1 ano que eu estava limpo. Eu lembrei de tudo. Veio aquela agonia, veio aquela sensação, me veio a vontade de usar. Isso é um gatilho. Você tem que entender que isso existe e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que ser maior do que esse sentimento. Por quê? Porque você está vivendo em prol de entender que você não quer mais usar, que você não pode usar, que você não pretende mais, que você mudou a sua vida.